Senhoras e senhores deputados, renovo cumprimentos e saudamos o Dr. Alfredo Cardoso, membro da direção do CNIS, a quem agradecemos a disponibilidade e a vinda a esta comissão, a 13ª comissão, a comissão que tem a Administração Pública, o Ordenamento do Território e o Poder Local. E hoje reunimos-nos aqui, tanto em audição a propósito do projeto de lei 349 do PSD, que define o regime transitório de regularização dos edifícios sede e similares das associações sem fins lucrativos. Portanto, da metodologia adotada pelos grupos parlamentares, entendemos, e foi assim aprovado, ouvirmos a CNIS, portanto, e é para isto que aqui estamos hoje, desejando também uma boa audição e bom trabalho. Da nossa grelha de tempos, temos 7 minutos, tanto para a entidade, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e no final terá mais 7 minutos para poder responder ou depois acrescentar o que entender. Bem, muito obrigada. Permita-me só que ligue isto e que ligue. Muito obrigada. Tenho que fazer uma dissertação sobre isto. Sim, como que entender. Não estou muito treinado nestas coisas. Muito bom dia, Srs. Deputados, Sr. Deputado. Queria fazer uma declaração de interesses. Para além de ser dirigente da CNIS, fui até ao fim do ano passado presidente da Associação Nacional de Dirigentes Sociais, que sobre esta matéria tinha trabalho elaborado, principalmente em relação às pequenas associações que lutam com imensas dificuldades, designadamente nesta matéria, designadamente na matéria de normalização de situações que, por razões que a razão desconhece, muitas vezes não veem os seus problemas resolvidos. E da leitura do projeto de lei, espero que seja um impulso e até um empurrão, para usar uma linguagem mais popular, para que algumas situações se regularizem mesmo do ponto de vista da ocupação das sedes ou da atividade das próprias associações, que por muitas razões não veem a situação do seu edifício normalizada e depois com todas as consequências que isto tem. Só esperava que, a minha esperança enquanto dirigente da CNIS, e já agora fazendo a situação que eu ocupei enquanto presidente de outras associações, que agora não estou, mas tinha que o dizer, há situações que encravam, e por isso eu saúdo o aparecimento do projeto de lei, porque espero que, aprovado que seja, não hajam pequenas questínculas de natureza pessoal e local que inviabilizem a normalização das situações. Eu falaria de coisas muito pequenas e muito concretas, mas que é preciso perceber. Uma associação que tem 200 mil euros de orçamento anual já não é uma pequena associação, para que se tenha ideias. Não estamos a falar de trocados, estamos a falar de associações do estilo centro de dia ou centro de convívio, que não têm mais do que isto. Mas há associações que não passam dos valores da água, da luz e do telefone. E o facto de não poderem candidatar-se a pequenas questões porque não conseguem provar o edifício, o sítio onde estão, o sítio que desenvolvem a atividade, é de facto um entrave. E são situações que se verificam há mais de 30 anos. Quer dizer, não é só a emanação do 25 de Abril do imediato, já posteriormente aconteceu. Estou-me a lembrar, por exemplo, de pequenas associações que ocupam os antigos postos de recolha de leite e que hoje funcionam como sedes das associações e que não veem o problema resolvido, porque de facto é considerado quase uma ocupação selvagem e não é. É o único sítio disponível pelo município para aquelas situações. E, portanto, estou-me a lembrar destes, mas podia lembrar-me de outras situações e quando falo destes pequenos edifícios que nem eram do Ministério da Agricultura, de uma forma geral, era da recolha organizada do leite e das empresas, mesmo assim, pode-se considerar quase aquilo território sem dono e mesmo assim não se consegue normalizar estas situações. Ou porque os planos
municipais não prevêem ou porque às vezes há alguma pequena má vontade, e não estamos a falar de grandes associações, estamos a falar mesmo de associações de solidariedade social ou de movimento associativo e cultural, estamos a falar de economia social de muito pequena escala, que não tem dinheiro para tocar um cego, sejam elas de que nível for. Portanto, o dinheiro é conhecido, as receitas são conhecidas, as despesas são mais que conhecidas. E permitam-me contar uma história. Eu fui, na passada sexta-feira, pedir a um amigo para ser membro de uma associação, neste caso da CNIS, e ele disse, depois de muito esforço, aceito ser o 14º. Eu disse, mas porquê o 14º da lista? É que se houver problemas, eu só pago a dividir por 14. Digo, não pagas não. Se houver problemas, pagas como todos os membros da direção. Assim já não quero. E esta é a situação. E, portanto, eu queria que os senhores deputados percebessem que não estamos a falar de coisas pequenas, estamos a falar de movimento associativo que é democracia organizada e participativa, de gente que dá o que tem de melhor, que às vezes dá o que não tem, que é o pouco dinheiro que leva para casa, para não ser o 14º e para pagar pequenas questões. E daí que eu iria, se fosse eu, iria mais longe neste processo, facilitaria muito mais a normalização destes edifícios. Mas o simples facto de aparecer é um bom incentivo e penso que um bom tiro de aviso para que haja mais aceitação, permeabilidade e boa vontade em relação à economia social e, concretamente, a estas pequenas associações. Era isto que eu queria dizer e não me queria estender mais do que isto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Membro da direção, faz mal. Dr. Alfredo Cardoso. E agora sim dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ricardo Lima. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar e saudar a Confederação Nacional da Gestão de Estado Social na pessoa do Dr. Alfredo Cardoso e, de facto, louvar o trabalho desenvolvido que tem tido a nível nacional as vossas associações. Eu penso que é claramente do conhecimento de todos nós e também do nosso entendimento mais alargado, consensual dos partidos políticos que aqui estão, que de facto esta lei traz a debate uma matéria bastante complexa e sensível, por exemplo, desde logo a nível da diversidade territorial e também, portanto, focar aquilo que o Dr. Alfredo também disse, e porque é exatamente esse o propósito também desta iniciativa legislativa. De facto, muitos edifícios sede, edifícios confinantes e de apoio, pavilhões, pequenos salões de festas, o que seja, de facto foram construídos antes até de haver qualquer tipo de instrumentos de gestão territorial, um PDM, um PNPOT, o que quer que seja. E, de facto, não podemos ficar indiferentes nessa situação e digo que esta iniciativa seja louvável, por assim dizer. Existe claramente uma percepção destes edifícios e sedes de equipamentos, dos pavilhões esportivos, balneários, auditórios e bares, não estão devidamente licenciados, não cumprindo com as atuais regras ambientais, urbanísticas e também a nível até de segurança. Estamos perante uma situação problemática para a qual temos claramente que encontrar uma solução. As associações e coletividades abrangidas por este diploma, entendemos nós, Partido Socialista, que são atores-chave da coesão territorial e pelo trabalho que desenvolvem em prol das comunidades, seja no apoio social, seja na valorização do património, seja na preservação de tradições culturais ou até no fomento desportivo. As sedes e os edifícios associativos são, de facto, espaços físicos centrais das comunidades, têm uma forte dinâmica e envolvimento também social e não podemos continuar a ignorar o problema em causa. Temos que clarificar, simplificar e encontrar um caminho jurídico e normativo que sustente uma solução regularizadora destas sedes e edifícios afins e similares das associações sem fins lucrativos. Há um aspecto que para nós é importante enquanto partido político, que é dar a garantia às pessoas que, quando estão também nestes edifícios, seja assistir a uma peça de teatro, uma peça de dança, uma peça de música, quer que seja, um jogo de dominó ou até jogar futsal, as pessoas têm que ter a certeza que estão no espaço, que estão cobertas e garantidas pela lei. Da nossa parte, visto que fez a sua explanação inicial, é só perguntar-lhe que tipo de constrangimentos é que encontra, ou se não encontra, ou até se tem dúvidas na aplicação deste novo diploma legal. Por exemplo, na anterior
A audição que tivemos é importante porque teve a ver com a Liga dos Bombeiros Voluntários, teve a ver, por exemplo, com o acesso a fundos europeus. Eu sei que, obviamente, há associações, já uma IPSS, com o doutor falou e bem, 200, 300, algumas até bastantes milhares de euros, algumas são muito rudimentares, são pequenas associações de bairro, mas no caso da vossa confederação, por assim dizer, se encontram no atual quadro legal, até pode até ser fora deste projeto de lei, algum tipo de dificuldade no acesso a fundos, nomeadamente a fundos comunitários. E agradecer a vossa presença por nos aconselhar e a melhorar o projeto de lei. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado do PSD, Hugo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, cumprimento naturalmente o Dr. Alfredo Cardoso, em representação da CNIS, e agradeço-lhe as suas palavras e queria-lhe dar nota do seguinte. O impulso legislativo que tivemos teve em conta, de facto, as coletividades das mais pequenas às maiores e, portanto, desde uma coletividade que tenha pouca atividade, no fundo, até às IPSS, até aos quartéis de bombeiros e todas as associações sem fins lucrativos, numa perspectiva de regularizar um problema que ao longo dos anos foi acumulando. Já vão os tempos em que não havia sequer PDMs e, portanto, já nessa altura se construíam associações e, portanto, mais tarde houve a dificuldade de poder integrar e legalizar essas associações em alguns casos. Outros não, mas também vai da associação na freguesia mais rural do nosso país até à coletividade que está na freguesia mais urbana e no grande centro urbano, nos grandes centros urbanos do nosso país. Todas elas estão abrangidas por isto, porque todas elas tiveram em algum momento dificuldade em fazer a sua utilização do seu equipamento. Qual é que é a consequência disso? É de facto não conseguirem ter candidaturas, até ao próprio, lembro a possibilidade de candidaturas no IPDJ, que não podem fazer, por exemplo, além dos fundos comunitários. E por isso nós tivemos a preocupação de trazer a lume esta e de ter este impulso legislativo, com o acordo depois de todos os partidos, porque entendem a necessidade clara deste projeto de lei. Também estou certo que ele traz alguma complexidade, é verdade, porque ele tem como base aquilo que foram as legalizações das cineculturas e dos pavilhões industriais que tinham um regime próprio e, portanto, nós bebemos, no fundo, desse regime, mas terá que ser depois, numa fase posterior, depois desta lei aprovada, estabelecer uma série de critérios com base na mesma que o Governo possa ter que fazer para, no fundo, permitir a quem se vai candidatar ter uma clarificação sobre muitas dessas matérias. E eu diria também que a minha preocupação não se distingue aqui, também digo porque tem a ver com a sustentabilidade das próprias coletividades e nomeadamente as IPSS, e não vou entrar por aí porque não é matéria para falarmos agora sobre a sustentabilidade das mesmas, mas a preocupação de que os municípios que têm todo o interesse em garantir que os seus espaços sejam legalizados, os espaços destas coletividades nos seus concelhos, também permitam depois ter a isenção do IMI numa fase seguinte, porque as associações, quando não estão legalizadas, não pagam o IMI. E depois a seguir vão pagar IMI e os municípios podem fazer. Também quero deixá-lo aqui claro, porque é importante que os municípios depois percebam que o podem fazer numa fase seguinte, sendo certo que aí poderá caber a nós, depois aqui também uma proposta de uma alteração à lei vigente para que não sejam só 10 anos e que possa ser superior depois porque é de 5 em 5, com um limite de 10, mas que possa haver essa isenção de IMI no futuro, mas para também depois com a legalização não criar também mais dificuldade depois às associações, e as câmaras têm que ter isto em conta e julgo que o terão por certo na sua gestão, porque não vale a pena receber a IMI para depois terem que apoiar as associações a seguir com o mesmo valor, porque precisam de as apoiar, até por aquilo que pode estar em causa também da legalidade desse ato. E por isso, aquilo que lhe quero transmitir é agradecer os seus contributos, perceber que de facto há aqui uma complexidade, mas que falamos de ordenamento do território e é preciso garantir uma série de seguranças próprias para que ele possa ocorrer esta legalização, sendo certo que aqui também, por parte das coletividades, será fundamental perceber, há aqui dois parceiros
importantíssimos, as coletividades e depois os municípios. E, portanto, as coletividades de darem esse impulso depois e de o quererem fazer e tratar do processo em si, mas depois também dos municípios em perceberem, acolherem e quererem essa legalização para permitir que se possa sanar problemas que já existem há muito tempo e que, no limite, como já aconteceu infelizmente, e assim termino, levam à perda de vidas e levam a dificuldades com os próprios dirigentes e por isso já não querem ser alguns dirigentes porque não querem assumir essa responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o representante da CNIS, o Presidente Alfredo Cardoso. Bom, a Confederação de Instituições de Solidariedade tem, de facto, um papel importantíssimo no sentido em que todos nós percebemos que, de acordo com o mais recente Orçamento de Estado, inclusive, existem algumas dificuldades e existem algumas notícias que dão conta da própria dificuldade financeira que as IPSS, nomeadamente, vão atravessando ao longo dos últimos anos. As IPSS têm um papel fundamental na sociedade, todos nós reconhecemos, acredito que todos nós reconhecemos, ainda para mais numa fase em que percebemos que socialmente os índices de pobreza têm aumentado e que existe também cada vez mais uma nova realidade que é a pobreza envergonhada e que acaba por estar muito sobre a alçada da resolução. A resolução do problema acaba por estar sobre a alçada da CNIS e, portanto, creio que os contributos, primeiro dar também, saudar o Partido Social Democrata pelo impulso legislativo e pela forma como apresentou a proposta, na sequência também da audição anterior, acreditamos que é importante os contributos e quando falou na questão dos eventuais constrangimentos depois da entrada em vigor que possam acontecer localmente, eu não sei se nos quer enquadrar um bocadinho melhor e dar alguns casos concretos de maneira que, na ótica do legislador, seja possível corrigir ou pelo menos evitar e ter uma medida preventiva em relação àquilo que considera que podem ser os constrangimentos que podem vir a surgir no período da aplicabilidade da lei. De resto, só dar apenas o trabalho que vão fazendo e pouco mais tenho a acrescentar, considerando que este processo da resolução desta situação é urgente e consideramos que eventualmente teremos alguma dificuldade em resolver todo o problema com os contributos, porque os contributos devem ser feitos depois de ouvir também as partes e, portanto, nós primeiro queríamos participar nas audições e só depois apresentar eventuais contributos, mas queremos que, obviamente, será muito complexo durante esta sessão legislativa terminar o processo, mas que não pode parar e que deve ser uma prioridade por toda a conjuntura social que atualmente atravessamos no país. Muito obrigada, Sr. Deputado, e devolvo a palavra ao Dr. Alfredo Cardoso. Posso? Até 7 minutos. Sim. Muito obrigado. Tem-se às vezes a percepção de que na CNIS há os ricos e há os pobres, e é verdade. Nós representamos 300 mil trabalhadores, representamos efetivamente, para os quais negociamos contratação coletiva e negociamos contratação com as plataformas da UGT, com as plataformas da CGTP, e às vezes a ideia de que se paga mal nas IPSS. Permitam-me fazer tenho que fazer o enquadramento, porque senão há depois uma percepção errada desta questão. Nós negociamos mínimos, porque depois há instituições que pagam muito mais do que aquilo que é negociado, como é óbvio. Num processo de intervenção na revisão constitucional que a CNIS foi recebida pelo Partido Socialista, pelo PSD, pelo Chega, pelo LIVRE e pelo Bloco de Esquerda, processo de revisão constitucional que, entretanto, foi interrompido, nós queríamos exatamente, e tinha sido assegurado por estes partidos que eu disse, que a proteção social iria figurar como direito fundamental e direito principal. Todos garantiram, entretanto, o projeto é interrompido, não vamos desistir dele, mas para se ter ideia do caminho que estamos a seguir em relação a esta matéria. Foi interrompido, queríamos considerar a proteção social
como primeiro direito. Os partidos que nos receberam garantiram todos que iriam considerar. O Sr. Deputado esteve nesta audição com a CNIS, presumo. Não foi? E depois são 300 mil e 3.260 associadas da CNIS, que não da economia social, porque depois as misericórdias têm 300 e tal, as cooperativas têm alguma coisa e as mutualidades também têm alguma coisa. Mas nestas 3.200 instituições, e a partir de uma questão objetiva que são os salários, há os que podem e os que não podem. Os mínimos, mas aqueles que podem pagar os máximos. E há quem pague. E há quem pague muito bem. Nesta audição, e só para ainda relembrar do ponto de vista objetivo, nós entregamos aos grupos parlamentares um estudo elaborado pela CNIS, que tem a ver com a conta satélite, e que entregamos aos grupos parlamentares que nos receberam, que demonstram duas coisas. Que os salários das instituições não estão assim tão longe dos outros, pelo contrário, e há uma coisa que o estudo revela e que ninguém rebate. É que se há coesão territorial em Portugal, principalmente a partir da estrada da Nacional 2 para lá, é assegurada pela CNIS. Não é assegurada sequer por mais ninguém. Neste quadro, e a quando da lei da transferência de competências, em abril, a CNIS reuniu com a direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses e estabeleceu um protocolo para monitorizar estas questões. Nos últimos 4 meses fizemos um grande esforço junto das comissões de coordenação da região Norte, da região Centro, da região de Lisboa e Vale do Tejo, e agora, por definição europeia, o eixo da solidariedade passou para o Alentejo. Estamos à espera da marcação, foi só porque não tivemos agenda para assegurar isso, e o Algarve está também a ver a situação. E uma das questões que nós tínhamos na agenda era exatamente estas questões. Nós consideramos que as nossas UDIPs, que são estruturas intermédias da CNIS, que são as uniões distritais, são, por assim dizer, as CIMs das comissões de coordenação, portanto, passe a comparação. O Dr. António Cunha já promoveu uma reunião com as nossas CIMs, com as UDIPs de todo o Norte. A doutora Isabel Labacheno marcou para um dia destes, para os primeiros dias de janeiro, uma reunião com o mesmo formato. Lisboa estava um bocado dorido pelos cortes que teve, mas também entende que deve ser. E uma das questões que se colocam nestas reuniões é, de facto, que os municípios que têm, de facto, um papel grande na coesão, não podem deixar de forma nenhuma de fora na abordagem a matéria da economia social enquanto fatores de coesão territorial. E agora, não indo ao concreto, porque seria um bocado... teria que espalhar o mal por todas as aldeias, e não o farei. Efetivamente, há constrangimentos, mas muitos, designadamente em relação às pequenas associações. E não é só dos fundos comunitários, é até na formação profissional. Por exemplo, uma pequena associação que desenvolve uma atividade de coesão enorme e que se quer candidatar a um centro de dia, não consegue. E o centro de dia era mais que suficiente para garantir ali coesão, para garantir que a coletividade que tem ali eu disse centro de dia, eu disse mal, eu queria corrigir. Centro de atividade, tempos livres, uma valência de ocupação de tempos livres que está perfeitamente assumido no compromisso de cooperação para o setor social e solidário, mas não é possível conseguir porque o edifício onde está ou é pertença da Câmara e aquilo não é bem claro, ou é pertença da coletividade e a coletividade ocupou aquilo e não é bem claro. Eu já nem estou a falar de fundos comunitários que são muito mais exigentes, estou a falar de coisas que o Instituto de Emprego e Formação Profissional devia perceber pela proximidade, não percebe e, por exemplo, em relação à formação, nem que seja de cidadania, já não digo de capacitação, não consegue sequer fazer estas situações.
e reiterava o que disse no princípio. O projeto tem, de facto, algumas dificuldades, até se pode dizer, de uma leitura fina do projeto, e ele apenas é tiro de aviso. É tiro de aviso. E, do nosso ponto de vista, é um tiro de aviso que vale a pena saudar. Porque se o Parlamento dá o tiro de aviso e diz ajudem a resolver, no fundo é o que está aqui. O que vem a seguir é a regulamentação e nós estaríamos cá para o fazer. Mas penso que a regulamentação tem que facilitar muito mais, porque não estamos a falar de associações de malfeitores. Estamos a falar de economia social do tal tipo que não quer ser o 14º e que não ocuparam aquilo em oposição ao poder local instalado, nem a outras questões como às vezes há essa percepção. A CNIS tem, de facto, associações muito ricas, aqueles que podem, e eu não tenho dúvidas que eu tenho, e eu sou responsável da contratação e da ligação às comissões de coordenação e ao poder local. E choca-me um bocado que, às vezes, quando foi, por exemplo, entregue o nosso livro nestas audições parlamentares para considerar a proteção social como primeiro direito e os reflexos que tivemos depois da leitura do livro, ficou-se com a ideia de que estamos perante, de facto, quem negocia a contratação para 300 mil trabalhadores e para quem todos os dias tem que levar, enquanto dirigentes sociais voluntários, que também era outro aspecto, é que mesmo grandes associações, daquelas que movimentam 18 milhões por ano, também têm dirigentes sociais voluntários. Alguns têm dirigentes que já não são voluntários, mas isso é um problema que a gente há de resolver internamente, porque é uma velha batalha da capacitação, de não sei o quê. Porque se se vai por esse lado, não estaríamos aqui a discutir isto. E esses não precisam disto. Quem precisa disto são aqueles, efetivamente, que têm mesmo dificuldades em gerir o que entra e o que sai. Aqueles que têm dificuldades em aumentar que seja 30 euros por mês a comparticipação familiar, 30 euros por mês a comparticipação familiar, para fazer face aos custos. Há pequenas coletividades que, com muito esforço, e nossas associadas, nas IPSS, que conseguiram a valência dos tempos livres, que é mais pequenina, mas dá uma boa receita. E depois, porque tem já know-how, quiseram fazer apoio domiciliário. Porque as pessoas envelheceram, até já os conheciam, até já tinham ali. Bem, daí para a frente já não é possível, porque todos os poderes instituídos não deixam fazer. Tudo à volta da posse dos edifícios, porque depois não é possível entregar a certidão, porque é sempre pedida a certidãozinha, é sempre pedida o papel. E eu penso que, pelo menos, este impulso fica aqui garantido, porque, às vezes, o papel é aquela coisa que dizer, sim senhor, deixem-nos lá estar por algum tempo. E eu não estou aqui a discutir uma questão que era muito mais importante, que é, e isso já foi conseguido, o Parlamento já decidiu, que é uma moratória em relação aos edifícios por causa dos pés direitos, para resolver, etc. Isso está em curso. Penso que, dentro do prazo, me parece razoável, as coisas ficam tratadas. Estou a falar aqui de uma coisa que, aparentemente, e desculpem a expressão popular, mais comezinha, mas não é tão comezinha assim. Tem importância mesmo política e tem importância para o desenvolvimento da coesão territorial. Quem não perceber esta questão não percebe que a democracia participativa está fundamentalmente nestas associações. Não há tanta democracia, não há tanto movimento associativo em Portugal que seja passível de deitar fora. E penso que nós, não estou aqui a pôr em mim bicos de pés, até porque não quero ser acusado de vitupério, é preciso entender que deixem-me só fechar, está no tempo, fechou. Mas deixem-me só dizer, na última reunião do Comitê de Acompanhamento da Região Norte, perante os fundos europeus, por razões nacionais, a CNIS calou-se. Mas internamente, em todas as comissões de coordenação, tem dito uma coisa. Nós não vamos tolerar mais que não levem o nosso pensamento ao nível de discussões específicas, porque o que se verifica nestes últimos tempos, nesta questão de discutir a coesão, é que programas para um lado, programas para outro, já há programas que não satisfazem
as verbas todas porque estão a concorrer a outros. E depois há uma coisa que se chama devolução de fundos que ninguém percebe porque é que estão a acontecer. E eu queria chamar a atenção dos seus deputados para isso e depois, no meio disto, pequenas coisas como estas não se resolvem. Reiterava o que disse, estou a fechar, Sra. Presidente, acredito, reiterava, isto funciona como empurrão e como sinal nós saudamos. Muito obrigada, Dr. Alfredo Cardoso. Portanto, falou em várias questões, não se está nada a colocar em bicos pés, até porque eu acredito que todos os membros desta Comissão e todos os que aqui estão sabem e percebem bem o que nos está a transmitir. Falou de coesão territorial e falámos também de algumas associações ou instituições, falámos em 200 mil, portanto, em termos de orçamentos, mas nós também sabemos que existem associações que têm um orçamento que lhes permite única e exclusivamente ter a porta aberta e ter uma máquina de café, que é o único ponto de encontro daquela comunidade ou daquele território que está isolado dos centros urbanos e que muitas vezes as dificuldades que lhes são colocadas por ter essa máquina de café, onde as pessoas se juntam e é um ponto de encontro para tomarem café, mas que muitas vezes não cumprem com alguma da legislação e que depois os dirigentes têm problemas com as entidades porque efetivamente a sede não está regularizada. Por isso, agradecemos mais uma vez a disponibilidade, a intervenção, a situação que nos transmite também, que ao fim e ao cabo só nos alerta e que nos desperta para esta iniciativa que os grupos parlamentares seguramente todos irão tratar com carinho e com sentido de responsabilidade também. Em nome desta 13ª Comissão, desejar-vos a todos um voto de felizes e santas festas, Natal e um excelente Ano Novo e o reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem. Muito obrigada. Muito obrigada. Está bem? Damos para encerrar esta nossa sessão, esta nossa audição, sabendo, porém, que temos a próxima agendada para as 11h30. Temos aqui 10 minutos, está bem? É 11h30, não é? É 11h30. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Desculpa, isto sabia-me. Não faz mal.